digo só isso. Ora viva! Olá. Bem-vindo, doutor. Doutor João Ramos. Como é que isso está, doutor? Então, está Deixa-me tudo ver, bronzeado. trouxe-me as suas análises. Trouxe. Anemia. Está mal, está mal. Diga. Tá bom. As orelhas e tal. Tem tomado banhinho. Está novo, doutor, está novo. Vamos só torcer aqui um bocadinho. Muito bem. Pronto, uma salva de palmas para o doutor João Ramos. Enquanto ainda o temos. Doutor, tenta isso que ele... Ora viva. Nós estamos aqui a brincar, que é como convém, mas vamos falar sobre uma doença muito séria. Muito séria, muito grave. Paramiloidose, vulgarmente conhecida como a doença dos pezinhos. Portanto, apesar de ter um nome querido, não é? Quando falamos de pezinhos, é uma doença potencialmente grave. É, paramiloidose. É uma polineuropatia amiloidótica familiar. PAF é o nome correto da doença. Mais conhecida como doença de Curino de Andrade ou doença dos pezinhos. Porquê dos pezinhos? Porque os primeiros sintomas acontecem nos membros inferiores, nomeadamente essa falta de sensibilidade, parestesias ou dormência nos pés, nos membros inferiores. E depois vai subindo ao longo dos anos e pode afetar todo o corpo e os braços até, portanto. Foi descoberta por um português esta Curino de doença. Andrade, é um neurologista, 1952, acho. Descoberta cá, descrita cá, uma mulher de cerca de 37 anos, na Póvoa de Varzim. Portanto, Portugal continua a ser um dos focos mundiais mais importantes desta doença. É uma doença neurológica, hepática... Hereditária. Há uma disfunção do fígado, há uma mutação de um gene em que há uma alteração na produção de uma proteína, que é a transtirretina, que é produzida no fígado, e que depois faz com que se acumule tecido amiloide em algumas partes do corpo. Muito Bem, antes de continuarmos a nossa conversa, vamos mostrar o caso de quem sofre da doença dos pezinhos. A Joana Teles foi conhecer o Fernando, que é portador da doença há 9 anos. A paramiloidose é uma doença rara e que afeta cerca de 1.500 pessoas em Portugal. Fernando Teles tem 37 anos, sofre da doença há 9 e vai contar-nos como enfrenta a também conhecida doença dos pezinhos. Em 2008 foi quando eu senti os primeiros sintomas a começar comigo, né? Que no meu caso eu percebi foi problemas urológicos, né? Dificuldade para urinar. Então o que eu recorri foram a médicos dessa área. Só que como eu não melhorava e começou a surgir outros problemas gastrointestinais, né? E esses problemas gastrointestinais começam a perder muito peso, né? Começou também a afetar o coração, o batimento cardíaco fica muito acelerado o tempo todo, né? Então, atrás de diversos médicos que nós começamos a perceber que não era um problema assim isolado ou de bexiga, ou era alguma coisa mais séria, né? Em 2009 que eu fiz o teste e deu positivo e fiz o transplante em 2011. Como ela é conhecida assim popularmente como doença dos pezinhos, por quê? Porque é uma doença que inicialmente ela afeta a sensibilidade dos pés. Então no meu caso, minhas duas pernas eu não sinto, não tenho essa sensibilidade de temperatura e de dor, né? Com que estado de espírito é que recebeu a notícia de que efetivamente não era um problema de bexiga, mas sim uma doença hereditária que ia estar consigo o resto da sua vida? O maior baque assim para mim foi saber que meu pai ele sabia disso, né? Sabia de todas essas informações e não passou essas informações para a família, né? Sendo que se a pessoa ela tem conhecimento, logo assim, após os 18 anos, ela pode fazer um teste e ser acompanhado pelos médicos, por uma equipe médica, que a partir dos primeiros sintomas, ela já tem a possibilidade de ou tomar o medicamento ou já fazer o transplante de fígado, né? É até um alerta, né, que eu dou, porque assim, até hoje nós conhecemos famílias que evitam a falar sobre esse assunto, né? Hoje em dia, como é que é o seu dia-a-dia? Como é que é a sua vida? Bom, hoje em dia eu praticamente levo vida normal, né? Seguindo a orientação médica, né? Toda a questão alimentar também é muito importante, né? Ser seguido por um nutricionista. Também faço ginásio 2 vezes por semana, né? Porque a pessoa que ela tem essa doença, ela não pode ficar parada, né? Porque se ela ficar parada, a doença ela pode evoluir de alguma forma da pessoa daqui a alguns anos ela não conseguir nem andar.
and I know that it's wrong. Às vezes as pessoas ficam deprimidas e é o caminho errado, porque a doença ela vai evoluindo. Quanto mais rápido você age, mais rápido vai atrás do tratamento, menos sintomas, menos sequelas você vai tendo. Então dá tempo de chorar, não dá tempo de se lamentar. Vai atrás, porque assim é uma corrida contra o relógio. Quem nos esteja a ver e eventualmente esteja a reconhecer alguns sintomas, quais são as melhores palavras que consegue deixar essas pessoas, Fernando? Quero passar para as pessoas elas não desistirem de viver, né? Que a família, né? O apoio familiar é muito importante, né? E que é só um pequeno obstáculo aí que com certeza a pessoa ela consegue estar ultrapassando aí. Muito bem. Dr. João Ramos, ficámos aqui com este testemunho, percebermos que se consegue, desde que seja devidamente acompanhado, ter uma vida relativamente normal, sim, com prevenção, mas vamos mergulhar um bocadinho mais a fundo nesta doença. Como dissemos no início, o essencial é perceber que é uma doença degenerativa, neurodegenerativa, global, que começa a afetar os membros inferiores, mas não tratada. A evolução natural da doença seria a fraqueza generalizada de todo o corpo e depois começa a ter repercussões em quase todos os órgãos, rins, coração, por aí fora. De facto, hoje em dia, o tratamento da doença passa muitas vezes pelo transplante do fígado, portanto, aí é o cerne da questão, é no fígado que está o tal defeito na tal proteína, transtirretina. Estamos a falar de uma doença neurodegenerativa que tem um efeito no fígado e é o fígado que começa a produzir algo... Com defeito. Com defeito. Existe um tal medicamento que tenta alterar esse curso da doença e depois o tratamento definitivo, que é o transplante hepático. As pessoas que são seguidas neste tipo de consultas e são seguidas pela especialidade de neurologia têm esta ligação e em Portugal temos centros de referência no Norte e no Sul de transplante hepático. De facto, estas pessoas acabam por ter que ser seguidas muitas vezes em outras especialidades, porque, como o Fernando disse, neste caso está bem explícito, a pessoa acaba por ter manifestações no rim, no coração, daí a necessidade de uma equipa multidisciplinar, com nutrição, com nutricionista, por aí fora. Mas, João, tudo começa com sintomas que aparentemente nem parecem nocivos por aí além. Sim. Um formigueiro nos pés que depois vai se transformando noutras coisas. A que é que as pessoas devem estar mais atentas? Assim, sinais efetivos de que podemos estar com a doença? Esta diminuição da força e sensibilidade para o fio e calor, de facto, são os primeiros sintomas. É claro que todos nós, pontualmente na nossa vida, poderemos ter sintomas parecidos. O mais comum, obviamente, é não ser nenhuma doença sequer, nem aguda nem crónica. São sintomas inespecíficos que passam, passado 2, 3 dias. Há aqui uma persistência no tempo, não é? Não podemos também, e não é o objetivo deste programa, causar o alarmismo. Claro. Para cada dormência no pé, não vamos pensar, exatamente, não é? Portanto, este é sempre o receio, é sempre o perigo de falarmos nestas doenças. Quem lá em casa pode pensar, tenho doença dos pezinhos, não é assim? É uma coisa que não passa com medicação, não passa por nada e há aqui um arrastamento destes sintomas. E aí sim, consultar o seu médico assistente, o seu médico de família, por aí fora, que depois, em caso de dúvida, reencaminhará para um especialista, que é a neurologia que faz. Depois, existem 2 formas de diagnosticar. Há um teste genético e depois há as biópsias, que vão procurar a tal substância amiloide na saliva, na gordura abdominal, por aí fora, e faz o diagnóstico. Depois do diagnóstico feito, estamos a falar aqui de cerca de 600 famílias em Portugal afetadas. Ou seja, é muita gente. E como disse, há vários países do mundo que têm esta doença, mas Portugal continua a ser dos focos mais importantes. E há aqui uma hereditariedade. Porque é hereditário. Okay. E antigamente não havia este diagnóstico. Exatamente. Então são estes centros associados muitas vezes a centros pescatórios, na Póvoa de Varzim, por exemplo, é o caso. E esta doença ficou histórica, é das poucas doenças diagnosticadas por um português. É uma doença, digamos, essencialmente muito portuguesa. É das doenças mais portuguesas, aliás. Isso deve-se aqui a uma questão de alimentação? Não, é um defeito num gene. É como tantas outras doenças. Agora, o porquê que se muta o tal gene, aí é que é sempre a nossa dificuldade. E como dizemos muitas vezes, a medicina evoluiu muito em muitas áreas, mas não conseguimos ainda ir lá antes de o gene se mutar, não é? Porque aí já deixaria de haver doença. Não é? E quando falamos de tratamentos, já falou sobre o transplante hepático, transplante de fígado, que é o limite, não é? Exato. Sim. E até lá, o que é que as pessoas podem fazer? O tratamento, há um medicamento que é um medicamento específico para esta tal proteína. Ele é dado a nível hospitalar, só, não é daquele tipo de medicação que se pode fazer assim, por si só, não é?
o tipo de medicação que estas pessoas podem ter do seu médico de família, dos médicos assistentes, por aí fora, vai depender dos sintomas que as pessoas têm. Há pessoas que passam relativamente bem, há pessoas que precisam muito mais de andar sempre em médicos, infelizmente. Portanto, essa medicação vai ser adaptada a cada um deles, dependendo Qual é dos o sintomas. percurso da doença? A partir de que idade é que ela se pode manifestar e depois que graus tem, que evolução ela tem? É uma doença de início relativamente jovem, 20, 30 anos, 30, 40, e depois o evoluir da doença faz em cerca de 15 a 20 anos, a 30 anos. Antigamente, a mortalidade por esta doença era muito maior, obviamente. Morria-se relativamente cedo, era uma doença que tirava a esperança média de vida muito cedo. As pessoas viviam no máximo 20, 30 anos. E isso hoje em dia mudou muito, tudo mudou para melhor. Graças ao diagnóstico precoce, graças aos meios diagnósticos, graças ao tratamento, graças ao transplante hepático e ao tal medicamento. Portanto, as pessoas, como na reportagem que vimos, há sempre uma esperança e é isso que também vamos falar a seguir e é esse o papel também das associações de doentes com esta doença, que se dão apoio mútuo, prestam informação, fala sobre os avanços da doença e isso traz sempre esperança a quem sabe que vive com uma doença crónica. Doutor João Ramos, não diga mais. Exato, ainda bem que falou da associação. Na plateia do nosso programa está a assistir a presidente do Núcleo de Lisboa da Associação Portuguesa de Paramiloidose, Carla Ventura, por isso vamos chamá-la para a nossa conversa. Um grande aplauso, por favor, para a Carla. Olá, boa tarde, faça o favor. Obrigada. Bem-vinda. Bom, como é que surge esta associação? Há quanto tempo e com que objetivos, Carla? A associação surge há cerca de 30 anos, exatamente por motivo de maior diagnóstico da doença. Surge no sentido de dar resposta às dúvidas existentes relativamente à doença, de como é que podemos atuar. No fundo, surge para dar apoio a quem é doente, a familiares de doentes, no sentido de prestarmos toda a informação e todo o apoio que nos é possível. Um papel muito importante da associação também prende-se com o tratamento de tudo o que são questões burocráticas, portanto, de todos os incentivos do Estado, de toda a participação que o Estado tem relativamente a medicamentos. Hoje em dia, os doentes de paramiloidose estão isentos do pagamento de maior parte dos medicamentos. Foi uma luta que a associação travou para que tivéssemos direito a esses medicamentos. Porquê? Os doentes de paramiloidose, quando doentes, assim começam a manifestar os primeiros sintomas, tornam-se, digamos, pouco autónomos muito cedo. O que acontece? A maior parte dos doentes acabam por ser reformados também numa fase muito cedo, em termos de idade, e sabemos que as reformas acabam por não fazer face ao valor, às necessidades financeiras que existe para combater a doença, não é? De medicamentos, tratamentos, exatamente, tratamentos. E a associação surge diretamente nesse sentido, prestar apoio e lutar pelos direitos de quem tem paramiloidose e de quem vive com a realidade da paramiloidose. Carla, que relação tem com a associação e com esta doença? Não sei se é doente também. A minha relação com a associação. A minha relação com a associação começa bastante cedo. A minha mãe é doente. Muito bem. E foi diagnosticada há 20 e qualquer coisa anos e desde sempre que está ligada à associação. E eu tenho ligação com a associação exatamente pela minha mãe. Ia sempre às reuniões com a minha mãe. Entretanto, por motivo de doença, a minha mãe acabou por se retirar da associação e digamos que foi, de certa forma... Uma herança rápida. É o seu contributo. Exato. Verdade. Herança direta. Doutor João, normalmente falamos de doenças de cavalheiros ou de senhoras. Esta é transversal a ambos os sexos? O que é que é mais prevalente em quem? Por acaso em Portugal não sei se tem essa noção, se é mais mulheres e homens. Sim, inicialmente dizia-se que a maior prevalência era no sexo masculino. Hoje em dia eu acho que é transversal, sim. Acho que está bastante equilibrado, com isso, não é? Sim. Por exemplo, na maior parte das doenças que eu estou cá atrás e Os que existem, autoimunes. são sempre mais prevalentes em mulheres, não é? Exato. No caso não, por acaso era em homens, mas hoje em dia eu acho que está bastante equilibrado. Sim, parece-me que é bastante transversal.
O que é importante dizer-se quando falamos de uma doença que, lá está, mais uma vez, normalmente não associamos para amiloidose a doença dos pezinhos, e mesmo quem fala em doença dos pezinhos não lhe atribui a carga difícil e dramática e grave, de facto, que a doença acarreta em si. O que é importante esclarecer lá para casa, doutor, em relação a esta doença, que as pessoas eventualmente não saibam? Para já falar do mito que ainda não falámos aqui, que as pessoas pensam, sempre associam ao teste do pezinho. Exatamente. Não tem nada a ver. Esse é um ou ao dos pé de mitos, atleta, quer dizer, há aqui uma série de coisas muito ligeiras que nada têm a ver com a tua brincadeira ali na bancada falaste nas mãos e depois nos pés, também é uma doença que é a doença da boca, pés e mãos. Pés, mãos e boca há nos bebés. 3 ou 4 ou 5 doenças aqui. Aqui estamos a falar numa doença que assume vários nomes. Essa conotação com os pezinhos, já explicámos, já foi explicada, tem a ver com os sintomas iniciais e mais prevalentes nos membros inferiores, que até podem não ser necessariamente nos pés, podem ser nas pernas, por exemplo. Daí a doença dos pezinhos ser conhecida assim. Porque, de facto, o nome da doença é paramiloidose ou polineuropatia amiloidótica familiar, PAF. Depois, a doença de Corino foi porque muitas vezes nós, na medicina, adotamos, por exemplo, a doença do Alzheimer é Alzheimer porque foi o homem que a descreveu e por aí fora. Há imensas doenças, Parkinson, por aí fora. Aqui é a doença de Corino porque foi o neurologista português Corino de Andrade que a descreveu pela primeira vez em todo o mundo. Mas, de facto, as pessoas continuam vulgarmente a chamá-la de doença dos pezinhos. Aqui não se confunda com outra e qualquer doença que envolva os pezinhos. Aqui estamos a falar de uma doença grave degenerativa e crónica. Carla, quantas pessoas são apoiadas pela associação e quem nos estiver a ver, que conheça um caso, eventualmente hoje a comunicação já circula mais depressa e nós, média, também estamos cá para isso, mas como é que alguém que seja doente pode chegar até vós? Nós temos contactos, temos a nossa sede em Vila do Conde. A sede tem um site que está bastante ativo neste momento, www.paramiloidose.pt. Qualquer pessoa que procure informação pode buscar informação no nosso site. Quando procuram apoio, podem entrar em contacto com os núcleos. Como disse, a Associação Mãe está em Vila do Conde, mas exatamente porque existem outros polos com bastantes doentes, seja a norte, seja a sul, estamos divididos em 9 núcleos. E, dependendo da área de residência do doente em questão, pode contactar-nos para o núcleo mais próximo da sua área de residência. Prestamos informação, prestamos apoio no sentido de, se for necessário, ajuda na deslocação, se for necessário, por motivo de internamento prolongado, uma estadia que nós possamos facilitar. E depois também tem o saber fazer de toda a experiência acumulada, são muitos anos a ajudar, portanto, quem estiver em casa, entrar em contacto convosco e certamente vocês vão fazer as pontes necessárias. Temos todos os nossos contactos no site. A pessoa pode buscar os contactos consoante a área de residência. Muito bem. Muito obrigado, Carla. O mais próximo da área de Obrigada. residência. Doutor João Ramos, quanto ao próximo, diga doutor, que é já no sábado, não falta quase nada. Sim. Qual é que é o tema desta semana? Vamos falar sobre um tema também que é muito atual em Portugal e em todo o mundo e é muito importante, a obesidade infantil. Muito importante. Vamos ter como convidada a colega pediatra, doutora Júlia Galhardo, que é do Hospital Dona Estefânia, que tem uma consulta específica de obesidade infantil. Os números são avassaladores e de repente passámos de uma situação em que nós falávamos em que haviam situações de bullying na escola, mas torna-se tão frequente que já nas salas de aula já não há só um menino ou dois, é quase metade da sala tem excesso de peso, portanto já não há aquela coisa da exceção, já começa a ser a regra. E há tantas questões para abordar em redor da obesidade infantil, porque a própria forma de estar das pessoas na vida hoje em dia, nós temos que contrariar aquela ideia, muitas vezes, é mais do que ser a pessoa, é familiar e nesse sentido os miúdos e miúdas que são seguidas nestas consultas não são propriamente eles, é a família que vai à consulta, é uma coisa familiar. Mais do que um problema médico, se calhar é um problema social. Social, portanto, já sabemos disso há muito tempo, infelizmente, a Organização Mundial de Saúde fala nisto há muitos anos. Exato. E é um programa que está muito bom e muito completo. Muito bem, muito bem. Carla Ventura, muito obrigado. Obrigada. Um forte abraço para a sua associação. Um beijinho à sua mãe, de especial. Obrigada. Doutor João Ramos, muito obrigado. Obrigado. Qualquer coisa que precise, uma indireita dela já sabe. Conta comigo. Não é? O colega Vasconcelos. Muito obrigado.